onde eles são tem 3 versos do Srimad Bhagavatam, que eles são, né, os sábios Vaishnavas, eles recomendam, de entoar esses 3 mantras antes do estudo do Srimad Bhagavatam. Nós não fazemos aqui, nas Gotas Védicas, porque ia levar muito tempo, mas nos templos, se algum de vocês, né, passarem pelos templos da ISKCON, e toda manhã tem aula de Srimad Bhagavatam. E então, no começo, se entoa esses 3 versos. Eu acho que está meio. Quem está. É Tulasi que está compartilhando? Está cortando. Você pode diminuir ou levantar, não sei. Então, esses 3 versos eles têm o significado é muito profundo, são muito lindos. Então, ele está fazendo, já fizeram 2, essa terceira. O significado profundo né, de cada um desses versos. Então, então nós fizemos o primeiro, acho que ele fez 2, hoje é a terceira, né? É a terceira da série. Hoje é o terceiro, né, e o último. Não sei se vai ser o último. Dessa série. Porque os significados são muito profundos, então, às vezes, ele, sabe, né, ele vai, assim, aprofundando. Você pode aumentar um pouquinho mais, ou não? Ah, ótimo, agora sim, tá ótimo. Então, eles... Na verdade, quando a gente entoa esses versos do Bhagavatam, eles preparam o campo, né, para poder receber esse conhecimento tão elevado, tão transcendental. E ele também é uma, tipo, nós estamos ligados com um campo, né, e, por exemplo, quando você oferece reverências à deusa Sarasvati, ao autor que compilou os Vedas, Srila Vyasadeva, você está se conectando com essa rede de seres divinos e, né, de sábios realizados, porque nós temos essa escola Vaishnava, não é assim, tipo, uma escola a mais. Ela tem uma ancestralidade muito sólida, muito nobre. Sabe quando você faz agora está na moda, né, de descobrir de onde você vem, os seus ancestrais. Então, se você for estudar e ver toda a ancestralidade dessa linha, é muito, muito elevada. São almas extremamente, assim, incríveis, da riqueza de realização, né? Tanto ao nível intelectual, porque, por exemplo, o mestre espiritual de nosso mestre Srila Prabhupada foi um grande astrólogo, um grande erudito. O pai dele, que foi um dos que fez renascer de novo o Vaishnavismo, né, a Bhakti, no início do século passado, porque ela já estava se diluindo. E então, por causa de muito abuso, muitas concepções erradas, e ele, tipo, ele fez renascer essa cultura Vaishnava e a Bhakti. Ele foi um grande juiz de Calcutá, ele trabalhou pelo governo da Bengala, ele é um grande erudito, então nós temos uma ancestralidade muito rica. Então, esse Srimad Bhagavatam, quando a gente lê então esses versos, ela nos conecta com o campo dessa ancestralidade tão elevada, tão nobre. Bom dia, Prabhu. Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmitanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hari Om Shanti Namaste Om Tat Sat Hare Krishna. Eu acrescentaria em Bhaktivinoda Thakur, que é o pai de Bhaktisiddhanta, o fato de ele ser um dos membros participantes do movimento de reflorescimento da cultura védica na Índia, que deu fomentação para o surgimento do Rabindranath Tagore, que foi o Prêmio Nobel de Literatura. Eles começaram a produzir textos a partir da Bhagavad Gita, textos védicos, para realçar a cultura védica em detrimento da cultura do ceticismo empírico, do iluminismo gerado pelos pensadores ocidentais, uma contracultura, né? Então, Bhaktivinoda Thakur faz parte desse movimento de contracultura, chamada Brahmoísmo, na Índia, que deu origem ao Rabindranath Tagore, Prêmio Nobel de Literatura daquele período. Eles eram praticamente, assim, eram no mesmo grupo, basicamente. E Sri Aurobindo também é desse período, né? A Vivekananda, então todos esses grandes mestres, né, que geraram Yogananda, Paramahansa e tantos outros, né, são desse período histórico aí, eles fazem parte dessa constituição. A nossa apreciação a esses Gandhi, né, Gandhi é mundialmente famoso, mundialmente conhecido, ele é desse período, inclusive Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda e Srila Prabhupada, eles eram contemporâneos de Gandhi, conheciam, literalmente viam ou conviviam com Gandhi. Gandhi é o guru do Martin Luther King e muitos outros famosos revolucionários, né? No Brasil, nós temos o bloco de carnaval na Bahia chamado Os Filhos de Gandhi. É bem engraçado. Eles são divertidos, eles cantam, né? Mantras, inclusive, eventualmente. Eles convidam os Hare Krishnas para participar para sair com eles algumas vezes. Mas, enfim, essa produção intelectual, essa produção de grandes personalidades, de pessoas apreciáveis culturalmente, intelectualmente e espiritualmente, não é necessariamente uma apologia à religião que nós estamos fazendo aqui. Tudo bem, pode ser também, porque nós somos participantes desse processo todo, mas nós podemos ver que a humanidade, embora secular, também o faz, né? A humanidade, mesmo sendo secular, é capaz de apreciar esse movimento intelectual produzido a partir dessa fomentação de cultura, que é a cultura da civilização védica. Então, nós estamos apontando ou realçando algo que não necessariamente implica numa predileção religiosa, mas numa observação natural que qualquer ser humano seria capaz de fazê-lo se não tiver preconceitos religiosos envolvidos dentro da sua constituição ou do seu paradigma pessoal. Ok? Então, essa é uma apreciação livre de pressão religiosa, poderia ser feita por qualquer ser humano honesto e pensador livre. E assim somos nós. Agora, há um aditivo, que nós somos insiders, ou seja, praticantes da cultura, praticantes da civilização védica. Então, nós ficamos mais ou menos suspeitos ao falar na grandiosidade desses sábios. Porém, essa suspeição não procede, porque é um princípio de observação objetivo. Qualquer ser humano honesto, qualquer pensador livre também poderia fazer essas mesmas observações. Ok? Muito bem, então hoje nós estamos, né, aqui. Se eu mencionar, por exemplo, vamos voltar um pouquinho mais. O nosso mestre Swami Prabhupada, ele literalmente espalhou a ideia do vegetarianismo ao redor do mundo. O vegetarianismo, até a vinda de Prabhupada, era vamos dizer assim, uma frescura de artistas excêntricos. Era considerado elitismo, um toque elitista, sabe? As pessoas têm toques. Então, era considerado um tipo de toque elitista de pessoas fúteis, que têm muito dinheiro para gastar ou que não têm nada melhor para fazer, então
fazem essas excentricidades apenas para mostrar que estão fazendo algo diferente. Era algo mais ou menos assim, antes de Prabhupada. Com o advento do movimento Hare Krishna para o Ocidente, Prabhupada estabeleceu a distribuição de alimentos. Ele chamava isso de banquete do amor. Então, como consequência disso, abriram-se os restaurantes Govindas. Então, nós tínhamos a distribuição de alimentos, dos quais o Steve Jobs foi um dos beneficiários, e também foi estabelecidos restaurantes para quem podia pagar e comer de uma forma um pouco mais estilizada, digamos assim. Mas nós sempre tivemos os programas de distribuição de alimentos ao público. E com isso, o vegetarianismo se tornou popular. E os animaizinhos de estimação que vocês, né, têm em casa, que nós tanto amamos, tiveram mais voz no público. Os direitos de proteção aos animais surgiram com mais força, porque o vegetarianismo levanta a questão da proteção aos animais. Então, fortaleceu o direito de proteção aos animais. É um efeito não percebido, mas é um dos principais responsáveis pela emancipação dos direitos de proteção aos animais no Ocidente tem a ver com o nosso mestre espiritual Swami Prabhupada, que tornou popular ao vegetarianismo. Só uma população acostumada ao vegetarianismo é que consegue pensar de forma lúcida e assim profusa nos direitos dos animais. Do contrário, não. Então, uma coisa leva a outra. Isso é recente. Não tem a ver necessariamente com o fato de eu ou de nós estarmos enaltecendo o Prabhupada, Swami Prabhupada. É um fato histórico. É um procedimento histórico. A profusão das academias de yoga, de grupos que entoam mantras, né? Houveram muitos mestres que vieram para o Ocidente, mas Swami Prabhupada popularizou o processo. Através dos Beatles, através de pessoas influentes na sociedade, que se tornaram discípulas dele, e ele ocupou todas essas pessoas a incentivarem as pessoas a entoarem mantras e praticarem yoga. Prabhupada tinha a intenção de enaltecer Bhakti Yoga, mas toda a yoga veio junto. E todo o processo de yoga ficou bastante popular na humanidade, porque todo mundo queria ser assim, zen, alegre, feliz, suave. Nós tivemos, lá agora, no final do ano, no último mês, nós tivemos uma festa em São Paulo chamada Krishna Fest, também conhecido como Ratha Yatra. Então, os devotos Hare Krishna saem nas ruas, cantando, dançando. É uma festa muito linda, alegre, colorida. Muito linda. Linda, linda, linda demais. E no final nós oferecemos um banquete, um almoço para todas as pessoas que quiserem entrar. Está ficando muito popular. E o clube não está dando conta de receber tanta pessoa mais. As pessoas vão mesmo. E aí o que acontece? Nessa festa, eu estava na rua, andando na rua, e eu passei perto de eu estava indo na frente e tinha uma cantora que cantava muito bem e estava cheio de gente ao redor dela. Na Paulista, tem muitos artistas de rua, nos finais de semana é um palco ao céu aberto. E essa artista, nossa, ela era muito, muito boa. Ela estava com um violão e tal, ela estava assim, arrasando. Eu parei para ouvir também, né? Aí, de repente, ela parou no meio do show dela e falou: gente, eu vou dar uma pausazinha aqui, que eu vou comer um docinho Hare Krishna, e eu quero ficar zen, eu quero ficar assim, eu quero ficar transcendental, porque eu vou cantar agora a música do Nando Reis, eu quero ficar assim, suave. Então, espera um pouquinho que eu vou comer um docinho Hare Krishna. Falou isso, não. E aí, as pessoas, bateram palma, ela comeu o docinho. Olha, isso daqui é bom demais. Aí o mendigo saiu no meio da população e foi lá e roubou todos os docinhos que ela tinha na mão. Foi muito engraçado, porque o mendigo foi e pegou a sacolinha que algum devoto Hare Krishna tinha dado para ela, uma sacolinha com algumas bolinhas doces. Ela comeu uma. Como ela fez uma propaganda assim, sei lá,
deu uma onda no mendigo, ele ficou chapadão. Ele foi lá, porque ele achou que devia ter alguma coisinha na hora. Eu acho que o mendigo achou que o pessoal coloca substâncias alienígenas, alucinógenas né, nas comidas, nos doces, né? Aí come e fica meio alienígena. Acho que o mendigo pensou que esses Hare Krishnas aí, eles são muito, 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 muito fora né, fora do normal. Deve ter alguma coisinha nessa bolinha doce aí. E ele devia estar na fissura, alguma coisa assim. Ele saiu do meio do público, atravessou, pegou a sacolinha de bolinha doce, a menina até tentou, a cantora até tentou segurar, ele puxou. Aí ele foi correr, tinha uma outra pessoa que segurou, agarrou ele, aí deu uma confusão, a cantora falou, não, 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 deixa ele está precisando, ele está precisando. É alma, ele está precisando ficar zen. Vai, 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 amigo, vai comer os docinhos, você vai ficar zen, vai ficar suave, vai ficar tranquilo. Tá todo mundo suave, não vão cantar de volta. Aí começou a cantar. E ele foi com as bolinhas doces, comendo, esperando ficar doido. Ah, eu achei tão engraçado, eu ri, mas eu ri, eu chorei de rir. Falei, gente, isso aqui isso aqui devia ser filmado, porque isso aqui é sabe, uma peça de teatro, um teatro, né, um cartoon dentro de um evento. Mas, mas é assim, é o conceito, eu fiquei analisando o conceito que as pessoas têm dos devotos de Krishna, dos Hare Krishnas, né? Que eles cantam mantras e ficam zen, ficam alegres, ficam suaves, né? Ficam assim, graciosos. E esse conceito, ele é puramente verdadeiro. Ele é verdadeiro. Esse é um produto que nós, naturalmente, surge de nós enquanto árvores. Então, é assim que a sociedade nos vê. Tudo bem que eles também nos veem como um pouco excêntricos, mas eles nos veem como pessoas suaves, que cantam mantras, que são amorosas, que são pacíficas, que são do bem, que são zen. Isso tudo, esse conceito com relação aos mantras, é um fruto consequente do nosso mestre espiritual, Swami Prabhupada, que tornou popular. Ele não é o responsável absoluto, porque mantra sempre existiu. Já havia muitos movimentos de mantras no Ocidente quando ele veio. A questão é que Swami Prabhupada tornou isso acessível à grande massa. Então ele democratizou o benefício de se ter acesso a essa sublimidade que são os mantras. E aqui estamos nós. Nós somos consequências disso. Eu, por exemplo, me sinto um pensador livre. Eu não me sinto na obrigação de acreditar em absolutamente nada. Eu acredito em coisas de bom senso. Se uma coisa tem bom senso, eu me sinto à vontade para acreditar naquilo. Eu não sou uma, assim, uma pedra. Eu sou uma esponja, como vocês. Só que com critérios de seleção. Eu não me sinto na obrigação de acreditar nos Vedas. Os Vedas são um postulado, uma proposta. Eu não sou obrigado a acreditar nos Vedas. Eu não sou obrigado, não me sinto obrigado a ter uma religião, a ter uma fé, a seguir uma crença. Eu não me sinto obrigado a fazer isso. Mas eu sinto que posso fazê-lo com produtividade. Posso fazê-lo com satisfação. Porque isso é bom. Não sou obrigado a fazê-lo, mas quero fazê-lo. E por quê? Porque isso me parece ser uma coisa boa. E me parece ser uma coisa boa com base em quê? Com base no bom senso, na minha capacidade de critério de seleção entre uma coisa ruim e uma coisa boa, entre uma coisa boa e uma coisa melhor, entre uma coisa melhor e uma coisa excelente, porque essa capacidade de discriminação todos nós temos. É por causa disso. Nós sempre seremos livres quando nos permitimos usar o nosso bom senso para fazer escolhas produtivas para o nosso bem-estar. E essa é a definição. É por isso que nós optamos pela civilização védica e pelo conhecimento védico. Não porque nós temos uma predisposição religiosa ao hinduísmo. Poderia ser também, porque o hinduísmo é super divertido, alegre, colorido, delicioso. Os sabores, as cores, os perfumes, é tudo mágico. Então, naturalmente, nós poderíamos ser encantadas por isso também.
Mas não é necessariamente isso. Tem a ver com observação. Tem a ver com informação. Tem a ver com conhecimento. E o conhecimento é livre. Todos podem ter acesso. Basta querer. Muito bem. Então nós vamos agora entrar no terceiro verso dessa série. David, você pode, por gentileza, fazer a leitura, por gentileza, no sânscrito? Do qual? Os 3 ou o último? Bom, pode fazer dos 3, sendo que nós vamos fazer a interpretação do terceiro. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shrimvatam Svakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Didyantasto Yabhadrani Vidunoti Suritsatam Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki Om. Om. Pela frequência regular às aulas ou aos estudos sobre o Srimad Bhagavatam e pela prestação de serviços amorosos ao devoto puro, tudo que perturba ou que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à personalidade de Deus, que é louvada com cânticos transcendentais, estabelece-se como um fato irrevogável. Olhe bem para isso. Vamos de novo. Pela frequência regular, disciplina é liberdade. Sobre o Srimad Bhagavatam e pela prestação de serviços amorosos ao devoto puro, compaixão é ter bondade. Tudo que perturba o coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à personalidade de Deus, que é louvada com canções transcendentais ou cânticos transcendentais, mantras, né, orações transcendentais, estabelece-se como um fato irrevogável. Irrevogável. O professor Einstein costumava dizer que uma inteligência que se abre para uma ideia nova, sendo ela verdadeira, jamais retorna novamente ao tamanho inicial. Uma inteligência que se abre para uma ideia nova e verdadeira jamais retornará novamente ao seu tamanho inicial. Não é? Então, aquele que experimenta a substância do amor à pessoa suprema estabelece-se nessa emoção de maneira irrevogável. Jamais retorna a ser uma pessoa estéril ou ausente de satisfação novamente. Mas tem um problema aí, hein? Não sei se vocês perceberam. Olha lá. Estava tudo tão bom. O professor Kelvin, o nome dele, Kelvin, não tem graus kelvins? Tá, 2 graus kelvins. Kelvins, né? 2 graus kelvins. Pega o nome dele, por favor. Sim. Kelvins. A gente fala assim, o universo tem 2 graus kelvins, que significa 273 graus negativos. É um tipo de cálculo que esse professor fez, que ficou como sendo parâmetro, tabela, né, do processo. O professor Kelvin, ele era prêmio Nobel do período, e ele deu uma aula e disse: a física já resolveu, nós já resolvemos todos os problemas físicos. Tudo. O céu da física é azul, celeste, limpinho.
só tem uma pequena nuvenzinha lá no céu, que é um probleminha simples que a gente vai resolver em breve. Ele disse. E estava animado, estava entusiasmado naquele período. Aí foi perguntar ali, professor, e qual é o probleminha? O problema é que a gente não consegue explicar o porquê o céu é azul. E por conta disso, o professor Einstein foi estudar a refração da luz, aquela coisa toda, e deu origem à teoria da relatividade geral. Na sequência veio a mecânica quântica e se abriu uma nova realidade. Kelvin, encontra o nome completinho dele, por favor, do professor, do nosso herói. Ok. E aquilo que era apenas um pequeno pontinho no céu se transformou num dos maiores problemas da física já existente, que é a mecânica quântica, para explicar como é que dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço e como que o mesmo corpo ocupa dois lugares simultâneos no espaço. E como é que algo pode ser partícula e onda simultaneamente para o mundo, eu quero descer. Essa é a situação. Estava Ele, tudo bom até surgir isso daí. ele, ele, William Thomson, ele é chamado, é um apelido Lord Kelvin, mas o nome dele era William Thomson. É um apelido. Lord Kelvin, É, inglês. é. Ele ficou Lord porque esse título é para pessoas renomadas, né? Lord Newton, Lord Kelvin. O meu pai trabalhava numa usina de cana-de-açúcar. Ele era motorista de uma empresa que produzia cana-de-açúcar. Produzia usina de cana-de-açúcar, não. Usina de processamento de açúcar. Ele transportava cana. A cana era queimada nos canaviais. Os trabalhadores iam, cortavam essas canas. Eu, inclusive, fiz isso algumas vezes e era muito divertido, porque eu ia com meu pai. Meu pai levava as pessoas para trabalhar e eu ia junto. E criança, né? Tudo é divertido, então eu ia cortar cana. E na cana queimada saía aquelas coisinhas de mel, assim, né? E eu passava praticamente o dia inteiro chupando mel, que era. E depois que passou, eu, né, assim, fui estudar e não podia mais ir com ele para trabalhar, eu ia levar o almoço para ele nessa empresa. E eu fazia questão de ir porque eu podia pegar guarapa diretamente do processamento e beber, né? Eu tinha que entrar na usina para levar o almoço dele. E eles me permitiam entrar. Então eu passava num lugar onde a garapa era feita. E era um rio de garapa. Então era só eu pegar uma caneca, bebia e colocava numa garrafa e voltava para casa bebendo garapa. Então é isso que eu fazia. E aí um dia eu estava perto do escritório, acho que era o escritório, eu estava tomando água, alguma coisa assim. E aí o funcionário falou assim: ah, tem um resto ali, o que que faz com ele? Eu imaginei um resto. Aí ele falou: quanto que é o resto? São 300 toneladas. O resto de uma usina de cana-de-açúcar é 300 toneladas. Olha só, então a gente vai fazendo as referências aí. Vou chegar no ponto, porque olha só. Aqui nesse verso está dizendo o seguinte, ó. Tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. Quase, olha, quase, ai, quase. Olha só. Vamos ver esse quase aí, né? Porque aí pode ter coisa, hein? Aí pode ter coisa. Porque olha só, por exemplo, vamos imaginar que você está indo para, sei lá, Amsterdã, ou Itália, ou França, ou até mesmo Índia, quem sabe, né? Você está indo, quer dizer, possivelmente você, brasileiro, já deve ter desistido de ir para assistir os Jogos da Copa do Mundo, que já até passou também, né? Que o Brasil foi desclassificado e tudo, então você não quer ir mais. Não para a Copa. Mas você está pensando em ir para os Estados Unidos, ok? Aí você vai, contrata o seu Uber, seu motorista, seu carro, etc., e pega o táxi e vai para o aeroporto. Você chega 15 minutos atrasados. O check-in fechou. Você quase chegou em Atlanta. Por pouco que você não chegou na Califórnia. Faltou pouco para você chegar em Washington. Olha só 15 minutos. A diferença entre você e Washington, ou os Estados Unidos, a Califórnia, Miami Beach. Olha só.
só 15 minutos. Você está a apenas 15 minutos dali. É pouca coisa, não é? É quase lá, praticamente. Mas esses 15 minutos se transformam em milhares de quilômetros. Você viu só como é que funciona? Olha só, quer ver outra coisa? Ah, Devananda, mas aí você está me desanimando. Calma que a coisa vai piorar, tá? No começo é assim, né? Depois piora. Aí depois a gente vai resolver isso daí, tá? Olha só, vocês já ouviram falar é, num, como é que chama mesmo? Ah, nos nossos primos, primatas, os chimpanzés, os macacos, de modo geral, são nossos primos. Primo é da família, não é? Mas assim, por exemplo, ó, nos passatempos de Krishna, Balarama não era irmão de Krishna. Ele era. Não, era irmão de pai. Irmão de pai, mas não era irmão de mãe. Ele era um meio-irmão. Subhadra, aí ela é priminha de Krishna. Priminha, literalmente. Ela era filha do tio de Krishna, Upananda. O irmão de Upananda era Nanda. Muita gente não conhece os passatempos de Krishna aqui, né? Aqueles que conhecem vão saber disso. Então, Subhadra, que é considerada irmãzinha de Krishna, é, na verdade, prima. No passado, nas nossas famílias mesmo, primos eram todos, tipo, irmãos, né? Então, assim, primatas, que são os chimpanzés, são primos dos humanos. São nossos primos. E os primatas, eles possuem 97% do código genético humano. Olha só, 97%. Sabe o que significa isso? Significa que a diferença entre eles e nós é apenas de 3 minutinhos. Ou 3%. Eles quase chegaram no aeroporto, quase. Só perderam por 3 minutos. Com 3 minutinhos de adiantamento, nós criamos isso. Isso é incrível. Isso é incrível, não é? Você consegue. Fala sério, vai, seja honesto, para com isso. Não vem falar que você é zen, transcendental, que não é nada disso. Você consegue ser feliz sem isso? Não mais. Você até consegue se esforçar bastante, for para a clínica, fazer tratamento de tal, um retiro zen, sei lá, alguma coisa assim. Mas isso daqui é simplesmente incrível. Você está me vendo como? Dentro do seu celular, não é? Então, eu estou dentro do seu celular. Você está me vendo dentro dele. Se você abrir o seu celular, você não me acha aí, certo? Isso não é mágico? Isso não é incrível? Com 3 minutinhos de diferenças, nós criamos naves espaciais, aviões, arranha-céus, anestesia. Eles não têm. 3 minutinhos apenas. Olha a diferença brutal que dá. Se você está aqui, dois aviões saem do mesmo aeroporto, na mesma hora, na mesma pista, com apenas 1 grau de diferença. Esse 1 grau, ao longo da linha do tempo, se transforma no infinito de diferença de distância. Então, se os primatas são quase humanos, só 3 minutos. Se o resto de uma usina de cana-de-açúcar, pequena, porque ela é pequena, são 300 toneladas, isso é impressionante. O que significa esse quase aí nesse verso? Porque aí eu também já estou querendo saber, porque afinal de contas, eu vou investir muita coisa.
para chegar no quase? Não sei não, hein? Você não está desconfiado agora? Eu tô. E você? Porque, veja bem, você pega o táxi, você vai gastar uma grana preta. Da sua casa até o aeroporto custa caro. Você vai ter que acordar cedo. Você vai comprar o ticket para viajar. Você vai pedir licença do trabalho. Você vai comprar roupa nova porque você não vai aparecer lá que não mendigo, né? Você vai chegar assim, tipo, cheguei, chegou o motivo da conversa aqui. Finalmente o que vocês esperavam chegou hoje. Agora, acalmem-se. Eu estou aqui para. Não é assim que você quer chegar? Tem algumas pessoas que querem chegar assim no baile, na festa. Não é? Não é assim? Tem pessoas que querem chegar assim. Arrasando. Arrasou. Amiga, arrasou. Assim, que querem chegar chegando mesmo, né? Então você vai ter que gastar com toda aquela história. E vai ter um investimento gigantesco, colossal. Agora imagina que você está sabendo, você já tem informação que o aeroporto vai entrar em greve. No dia que você estava planejando comprar passagem, você compra? E por que você não faz isso? Porque você já sabe que todo esse investimento pode dar em nada. Muito pelo contrário, vai dar em muita frustração, em muita decepção, em muita fúria. Vai dar em muito ruim. Vai dar em muita coisa. Mas ao contrário do que você esperava. Mas assim, pois é. E agora, hein? Nós estamos aqui, esses três versos estão aí, 8 horas da manhã, sabadão, sextou, o pessoal vai para o happy hour. Era para eu estar lá também, a pessoa pode pensar assim. Há uma grande parte pensa, na verdade, nem consegue, né? Sair da cama no sábado de manhã. Mas você não, você está aqui. É dito que tem pessoas que lutam um pouco e são boas, né? Tem outras que lutam mais e são ainda melhores que as anteriores. Mas tem aquelas que lutam sempre. Essas são imprescindíveis. Não podem faltar na humanidade jamais, porque alguém tem que ser a cabeça. Alguém tem que estar com os olhos abertos. Alguém tem que guiar os demais. Nem todos podem estar embriagados, entorpecidos ou adormecidos. Tem alguém que precisa manter o volante nas mãos. Então, alguns têm que ser imprescindíveis. Outros adormecem. E eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Eu caminho por uma rua e vejo velhos amigos. Se eles não me veem, eu os vejo e os saúdo. Alguém tem que estar com os olhos abertos. Né? Mas, independentemente disso, esse é um poema do Carlos Drummond de Andrade, viu? Essa citação aí é um poema do Carlos Drummond de Andrade, chama-se Canção Amiga. É linda, é um poeminha maravilhoso. A gente já fez, inclusive, uma dissertação sobre ele aqui, né, no passado. Está nos nossos arquivos, no nosso canal. Carlos Drummond de Andrade, Canção Amiga. É, pois é, não é? Então, aí estamos nós, sabe? Todo esse sacrifício, né? Tanto investimento, é tanta coisa. E de repente o verso está aí, quase. Aí não, né? Esse quase aí tá parecendo aquelas, sabe, com os contratos. Você assina, aí você vai ver, não, mas aí já assinou. Não, mas tá muito pequeno. Pequeno tá a tua imaginação. Pequeno tá a tua preocupação com o teu futuro. Pequeno tá a sua... o outro... Pequeno, pequeno é a sua boa vontade em ler o contrato. Isso sim é que é pequeno. Agora já assinou. Vai ter que pagar a dívida. Não é assim? Não tem gente que assina e depois, não, tava pequeno ali. Aí, tava pequeno, já foi. Quase.
Parece essas letrinhas pequenas, né? Olha lá, vamos lá de novo, ó. Pela frequência regular as aulas sobre o Srimad Bhagavatam. Vai, frequência regular, quer dizer que você tem que estar livre. Para ter essa frequência regular, você tem que ser uma pessoa livre. Livre da letargia, livre da ignorância, livre da... Calma, Livananda, respira. Livre do tempo, vai, vamos colocar assim dessa forma. Você não, de repente você conseguiu um tempinho livre, vamos dizer assim, né? Então, você tem que estar, você tem que ser uma pessoa livre. Por quê? Disciplina é só para pessoas livres. Pessoas aprisionadas não têm disciplina. Elas só fazem aquilo que as prisões delas permitem com que elas façam. Ela só fará aquilo que ela for chamada a fazer. Disciplina é característica de pessoas livres, autodidatas, que se controlam, que são gerentes de si próprios. Os demais não. Aqueles que não têm disciplina não são pessoas livres. Pelo menos, não em todos os âmbitos. No caso dessa metafísica, então, regularidade é disciplina. Disciplina é liberdade. E há tempos são os jovens que adoecem, porque as consequências da falta da disciplina ou da liberdade levam-nos ao aprisionamento, ao encarceramento, ao desespero e à desistência. Pela frequência regular às aulas sobre o Srimad Bhagavatam e pela prestação de serviços amorosos, ainda vou ter que oferecer serviços amorosos, ainda por cima, não pode nem ser serviço mal-humorados. Porque às vezes a gente vai fazer algum serviço voluntário e faz, tá aí, tá aí. Quando a gente faz uma caridade, tá aí, do jeito que dá. Ainda tá reclamando que eu tô dando caridade ainda, é? Tô aqui fazendo caridade e você tá reclamando. Pô, vai se catar, meu amigo. Você devia agradecer que eu tô fazendo caridade para você. Ainda vem reclamar da caridade? É caridade com mau humor mesmo. Se é assim, pega. Se não quer, também não vê mais. Não, não é esse tipo de serviços. Com mau humor, com má vontade, com desrespeito, com descaso, com sofrimentos envolvidos, não é assim. É regularidade, disciplina, para ouvir o conhecimento e oferecer serviços com atitude de amor, de gratidão de volta. Não é fácil não, hein? Não é não? Então, ao devoto puro. E como reconhecer esse tal desse devoto puro aí, pelo amor de Deus? Aí que quem é que é puro? E como é que eu vou saber quem é devoto puro? E como é que eu vou saber se a pessoa é pura? Não tem uma lupa, não tem um. A gente acredita e depois tá tudo errado, não é mais. A coisa está ficando cada vez mais complicada, né? Parece aqueles programas de televisão que é feito para ninguém nunca ganhar, para ninguém nunca ganhar no final, né? A coisa fica cada vez mais complicada. Ainda tem que encontrar o devoto puro para depois prestar serviço a ele. E tem que ser serviço amoroso, tá? Tudo bem. Aí vamos lá, as peças estão na mesa, né? Tudo que perturba o coração, tudo que perturba o coração, tudo que molesta o coração, tudo que é de ruim, tudo que é de ruim no coração, olha lá, é quase que completamente destruído. Você faz um esforço colossal, sobre-humano, e o que você tem de volta? Quase. Não sei não. Tudo bem, vamos seguir adiante para ver o que vai acontecer. É quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à personalidade de Deus, que é louvada com cânticos transcendentais, estabelece como um fato irrevogável. Ufa! Mesmo com o quase, ainda dá certo. Então, o que isso? É um enigma ou é um paradoxo? Porque, mesmo com quase, ainda assim a gente chega lá. Que estranho. Porque se eu quase pegar o avião, eu não chego a Paris. A torre está lá e eu estou aqui. O primata
quase ser humano não descasca banana, não tem celular. Agora, isso daqui, mesmo que eu quase que tiro do coração todas as impurezas, ainda assim o serviço devocional amoroso se estabelece como um fato irrevogável. Isso me parece um pouco diferente. Não é a experiência que eu tenho aqui. Aqui, se eu quase chegar no aeroporto, eu quase chego na, né? Se eu for um primata, eu quase me torno humano, mas não tem smartphone. Não tem. Agora, aqui está dizendo que quase que é completamente destruído, mas eu ainda consigo o resultado. Poxa, que promoção, é tipo o quê? Um Black Friday? O que é isso? Eu quase que consigo pagar, mas levo o produto para casa. Tá bom, ficou bom, melhorou. Agora eu aceito. Se é assim, eu caio para dentro. Se é assim, eu vou para dentro. Aceito. Pode mandar que tá garantido o produto? Tá. Então, pode descer. Engraçado, né? Como a gente. Krishna diz na Bhagavad Gita o seguinte: Krishna diz o seguinte: Raja Vidya Raja Guhyan. Puxa esse verso para nós, por favor. Raja Vidya Raja Guhyan. Pavitam. Olha, ainda bem que nós temos a professora de sânscrito aqui presente, viu? Porque senão seria realmente assim constrangedor falar sobre esse assunto. Mas Krishna é misericordioso comigo e a Devi está presente, então ufa, ufa, ulala, né? Ulala. Bom, então, Devi, por favor. Ah, tá, assim que você estiver pronta. A tradução é a seguinte, a tradução, né? Esse conhecimento, Raja Vidyan, Raja significa Raja, quer dizer rei. Vocês já ouviram falar na palavra Marajá? Marajá? Raja. Raja significa, Marajá significa. Tinha um candidato da política, chamava Fernando Collor. Vocês não se lembram dele porque ele é meio que ancestral. Ele é tão antigo que ele era parente dos dinossauros, que ele é muito antigo. Então vocês não estão nem chegando perto. Mas ele era o caçador de Marajá. Ele ganhou a eleição falando que era caçador do Marajá. Ele era um deles. Acho que é por isso que ele conseguia caçar, né? Porque ele conseguia reconhecer quem era. Caçador de Marajás. Marajá. Raja significa rei. E Raja significa rei. Raja Guryan, né? Que significa rei da educação. Guryan significa Raja Vidya. Vidya significa conhecimento, né? O conhecimento Guryan, conhecimento confidencial. Vidya, conhecimento. Raja Vidyan, rei, o rei da educação. Raja Guryan, o rei do conhecimento confidencial. Pavitran, o mais puro. E Danesh, né? Utaman, Utama. Kanishta Madhyama Uttama. Uttama, transcendental, Prachaksha. Através da experiência direta, Avaganman, se compreende Dharmyan, esse princípio da religião Susukan, de forma feliz. Kartum, executa-se Aveyan, para sempre. A tradução. Este conhecimento é o rei da educação, é o mais secreto de todos os segredos, é o conhecimento mais puro, e por conceder uma percepção direta do eu, é a perfeição da religião e do conhecimento. Ele é eterno e é executado alegremente. Alegremente. O Gilberto Gil vai dizer o seguinte: se eu quiser falar com Deus, tenho que aguentar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que lamber os solos dos sapatos dos palácios. Ou seja, é uma tese, é um postulado, a canção é linda, o Gilberto Gil é queridíssimo do começo ao fim, tá tudo certo, já tá tudo certo, mas é uma tese que não procede do ponto de vista da opinião de Krishna, da opinião direta da pessoa Deus. A pessoa Deus está dizendo que esse conhecimento acerca de mim, ele é executado de forma alegre. Alcança-me através da alegria. Eu sou alcançado através do conhecimento e da alegria.
Você está tentando me conhecer através da dor e do sofrimento. Eu respeito a sua, né, abordagem, o seu estilo, vou respeitar a sua tentativa e vou considerar que a sua tentativa é sincera. E isso me comove, por compaixão de ti. Mas se você quer a minha opinião direta, essa é a minha opinião. O conhecimento alivia as dores. E a realização dele traz sabores. Essa é a minha opinião. Então, se você está sofrendo, se você chora e sofre e se lamenta, é porque possivelmente você não tem conhecimento. Porque o conhecimento acerca do Supremo, do Absoluto, segundo o próprio Absoluto, segundo a própria opinião dele, aí está. Ele concede a direta percepção do eu, ele é a perfeição da religião, ele é eterno e se executa de forma alegre. Devananda, eu tenho notado que você ri muito nas suas aulas. As aulas têm que ser mais sérias, mais formais. Você tem que ter mais respeito ao falar da pessoa suprema. Pois é, né? Talvez eu devesse chorar, né? Mas como eu sou fã dos Titãs, eu não vou fazer isso. Por quê? Eu devia ter trabalhado menos, ter chorado menos, ter visto o sol nascer. Então, gostar de música é aprender sobre elas. Então, eu não vou chorar. Inclusive, é, a opinião direta da pessoa suprema é que ele pode ser executado de forma alegre, divertida, descontraída. Ele não precisa ser sempre de forma sofrida. A César o que é de César, aos sofredores a dor, aqueles que amam o amor. Não foi assim que foi dito? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus, para aqueles que gostam de sofrer esse mundo de dor, para aqueles que gostam de serem felizes, um mundo de amor. E se executa alegremente, porque amar é uma diversão. Aqueles que amam são bem-humorados. Aqueles que não amam são envelhecem, porque aceitam para si a rabugice, o mau humor, a ranzizice, o egocentrismo, a misantropia, a desistência. Né? Bom, então, volta lá nos versos dele. Vamos ver isso daí para a gente concluir, né? Mas, Devananda, e esse quase, então, vai? Vamos lá. Fala logo esse quase aí. Como é que esse quase aí? Bom, olha só, veja bem. Lá na Índia, eu morei perto de um curral de elefantes. Eu morava no prédio onde eu morava no prédio terceiro andar. Do lado do prédio tinha um capinzal e tinha o curralzinho de elefantes. E do meu apartamento eu fazia o caderno de astrologia, eu estudava e da minha janela eu via os elefantes. Eu via, era um casalzinho. Tinha a mãe e a filha. A mãe chamava-se, acho que Narayani, e a filhotinha chamava Lakshmi Priya. Era um bebê. Bom, a mãe, bom, era uma fêmea, né? Então, de vez em quando ela ficava, assim, tipo, contrariada, vamos dizer assim. E o caçador, não, o adestrador, subia no pescoço dela e com um pauzinho desse tamanho, conduz para onde quer ir. Pauzinho desse tamanho. Aí ele conduz a elefanta, vai até um lago, todos os dias eu via isso. E aí o elefante, ele dava um toquezinho, a elefanta entrava no lago. Só que tinha dia que ela não queria. E vai explicar que ela tinha que entrar. Ela simplesmente não entrava. O cara descia e não sei o quê, e jogava água nela e tal, e brigava com ela. Ela só virava as costas e voltava para casa. Ele não tinha nada o que fazer. Só voltar junto. Frustrado, se sentindo um fracasso na vida. Contrariado. E a pé, porque ela não deixava ele subir mais nele. Aí ela voltava para o curral.
Eu achava aquela cena muito engraçada, muito divertida, né? Eu ficava torcendo para que ela não ficasse mal-humorada, porque eu sentia pena do tartaruga. E voltava, ele ficava nervoso, né? Ele pegava assim, tinha uma plantação de. Era linda a plantação. Você já viu uma plantação de mostarda? Nossa, é cinematográfico, é muito lindo. E eles fazem muito óleo de mostarda na Índia, né? Então ele pegava o óleo de mostarda, assim, que é uma planta, é mais ou menos desse tamanho, assim, ela é muito linda, é amarela. Então ele pegava, arrancava, assim, e jogava nela, e ela não estava nem aí. E ele ficava bem chateado. Ia embora para casa, e o filhinho dele, que estava aprendendo com a técnica, ia atrás dele também. Então eu ficava com, né, assim, com sentimento de pena daquela família. Mas às vezes acontecia. Então tinha dia que ele quase conseguia concluir a missão dele, por pouco, porque ele levava o elefante até na beira do rio. Ai, mas ela, se tivesse contrariada, a missão não se completava. Então ele quase conseguia. Né? Por pouco. O que significa que nós podemos conduzir você até a borda da experiência de imersão no Supremo para amá-lo. Mas se você não quiser, a missão não se completa. Um homem sozinho leva um elefante à beira do rio. 100 homens juntos não obrigam esse elefante a entrar no rio. Nós somos capazes de levá-lo até a borda do conhecimento. Se você não quiser, a operação não se completa. Então nós temos que ter paciência. Quanta paciência? Olha, pela estimativa da lei de preservação do universo, ele é frio, então ele se preserva. Vamos colocar aí a eternidade. Então nós temos paciência eterna para com você. Aí estou me colocando como representante, tá? Na metáfora. Como você pode demorar um pouco para tomar a sua decisão, então precisamos de um universo eterno. E para alternar as suas experiências, para te ajudar a tomar essa decisão, então tem os renascimentos. Porque aí você muda de perspectiva, experiências. Quem sabe numa dessas tentativas e erros no processo de seleção natural, dá certo. Quem sabe, né? Você se interessa pelos conhecimentos em algum momento. O difícil é encontrar tempo na sua agenda, porque, nossa, Devananda, se você soubesse como é a minha vida, você nem mencionaria isso mais. Olha, seja resiliente, que um dia eu aprendo que a sua agenda é complicada mesmo. Eu sei. Você já teve tantas agendas, tantas vidas, porque deve ser uma agenda bem longa. Quem sabe mais uma resolva, né? O problema é conviver com os outros. Porque toda vez que você renasce entre eles. Eles quem? Aqueles que você quer se livrar. O humano. Segundo o Sartre, o inferno são os outros. E se você renascer entre eles, prepare-se. Você já teve experiência com um ser humano que deixou você assim, um pouco desanimada? Querendo deixar de fazer parte da humanidade? Hoje em dia quase não tem mais isso, né? Porque com o advento da internet, a gente tem tanta distração, tanta diversão, que a gente quase nem tem mais esses problemas com o outro, o humano. Ou ainda tem? Às vezes até aparece, né? A gente vê na televisão, é quase como é fóssil do passado. Parece lá, porque fulano brigou, não sei quem, que falou que vai jogar bomba. Ah, porque o governo vai fazer isso e vai tirar a sua aposentadoria. Não existe mais esses problemas. Antigamente tinha, mas hoje, felizmente, já não tem mais. Então dá para renascer na humanidade, porque agora tá bom. Agora sim, finalmente tá bom para renascer. Não sei se eu estou sendo muito otimista, mas aparentemente parece que tá bom, né? Então, veja aí o que você quer, né? Porque se você não decidir pessoalmente nessa vida,
eu vou me dedicar a cultivar os conhecimentos que me libertam. Eu vou render o meu orgulho à humildade do conhecimento. Vou fazer essa experiência. Vamos ver o que acontece. Um homem sozinho leva um elefante à beira d'água. 100 homens juntos não obrigam o elefante a beber água. Um único sábio pode conduzir 8 bilhões de seres humanos à borda do conhecimento. 8 bilhões de sábios juntos não obrigam um único ser humano a beber desse conhecimento. Interessa-te pelos conhecimentos. Eis que estou à sua porta e bato. Deixa-me entrar. O reino de Deus está diante de vós. Abra os seus olhos. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Interessa-te. Ok? Faz sentido? Procede? Seguimos então? Muito bem. Obrigado pela atenção. Na próxima série, nós vamos abordar alguns assuntos de interesse público e para a nossa maturação, né? Mas vai entrar na pauta uma temática sobre a pessoa mais feliz do mundo. Nós vamos analisar a pessoa mais feliz do mundo. Olha aí, hein? Olha aí, hein? O que vai sair daí, hein? Olha só, nós vamos estudar a pessoa mais feliz do mundo. Isso tem vídeo, estudos científicos, estatística, aparelho eletrônico, tem tudo. Filmagem, foto, tem entrevista com a pessoa, tem tudo. Então, ó, essa vai dar o que falar, hein? Nós vamos estudar a pessoa mais feliz do mundo. Vamos ver. Porque aí a gente tem uma referência. O nome dele é Mathieu Ricard. Olha lá. Só podia ser da França. Tinha que ser produto francês. É dali que vem os melhores perfumes. Ainda bem que a gente tem uma francesinha aqui entre nós que vai nos ajudar a fazer esse trajeto aí, né, David? O Mathieu Ricard, ele é o tradutor oficial do Dalai Lama, e o pai do Mathieu Ricard, ele foi um dos que escreveu o dicionário, não o dicionário, como diz, da língua francesa, como tem no pai do Chico Buarque, né? Como é que se diz? É um dicionário mesmo. São grandes eruditos. Pois é, olha só. Nós vamos estudar essa pessoa aí e vamos ver o que a gente, né, consegue assimilar, porque, afinal de contas, segundo as nossas perspectivas ou as nossas observações, ou segundo o que tudo indica através do princípio védico, todas as almas, todas as consciências, de todas as ações, de todas as funções, de todos os objetivos, de todos os pensamentos e emoções de todas as almas do passado, e do presente e do futuro, toda a produção realizada pela humanidade como um grupo, cabem apenas em 2 pacotinhos. Ou foi uma tentativa de aliviar o sofrimento, ou foi uma tentativa de aumentar a felicidade. E se nós considerarmos que uma tentativa de aliviar o sofrimento também é uma prévia primitiva para possibilidade de se aumentar a felicidade, então, no final, nós temos apenas um único pacotinho: aumentar a felicidade. E se a gente tem um arquétipo ou uma referência disso, eu acho que vale a pena fazer a comparação para ver onde é que a gente vai parar. Não é não? Vamos ver, tá? Eu acho que vai ser bem interessante aí, tá bom? Muito bem, vamos lá. A gente vai parar por aqui, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos um excelente dia, tá? E a música do Gilberto Gil, queremos saber, está lá. Ah, sim, a gente pode fazer uma, né? Qual é a música do Gilberto Gil? Só precisa ser proposto para que seja disposto. Assim, falado assim de forma abstrata, certamente o Akash vem e rouba a ideia e leva para algum lugar que desaparece. Mas se ela
semente se encontrar chão, enraizar, germina, tá? Muito bem. Namastê, Hare Krishna. Tchau, tchau para todas. Tenham todos um excelente dia.